Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 neste domingo, dia 15 de março de 2026. Domingo do Oscar, né? Será que vamos ganhar o Oscar? Estamos querendo. Tem 4 possibilidades aí. Então, para quem está chegando agora, aí logo mais a gente vai estar aí na torcida, né? Mas hoje vamos aqui começar as nossas reflexões aqui no Revolução Molecular. Hoje, mais uma vez, aqui com o nosso querido amigo, parceiro Lúcio Massaferri Salles, do portal Fio do Tempo. Tudo bem? Tudo bem, Lúcio? Tudo ótimo, espero que com vocês também. Saudando toda a comunidade 247 também aqui. Todo carinho, muito alegre de estar com vocês novamente. Maravilha! E nossa querida Mônica Silva, tudo bem aí, Mônica? Como você está? Estou muito bem, estou feliz do Lúcio estar aqui de novo, da gente poder debater uns os temas, infelizmente, não tão agradáveis, né, como têm sido os últimos acontecimentos, né, tanto no mundo como aqui, né, principalmente no Rio de Janeiro, nós somos do Rio de Janeiro, né, Lúcio? Sim. Então, é importante que a gente reflita para essa ascensão de violência ter uma parada, porque a gente está vendo um problema sério, né, nesse aumento de violência contra a mulher, né, e aumento de violência no mundo, né, e como é que a gente pode pensar do ponto de vista também de como a psicologia poderia ajudar a entender um pouco melhor essas produções de subjetividades tão disruptivas, né? Tão problemáticas. Muito bem. Lembrando aqui que o Lúcio esteve aqui recentemente, no finalzinho de dezembro, a gente fez uma entrevista, a gente falou, o tema foi Revolução Molecular, hiperconexão, solidão e o paradoxo do século digital. O Lúcio, ele é professor de filosofia também, né, Lúcio? E Sim. psicólogo e estudioso da linguagem. E o que nós estamos vivenciando ao longo aí, a gente discute fundamentalmente isso aqui no Revolução Molecular, é o que essas estruturas de linguagem, essas estruturas de narrativas vão construindo no imaginário, na subjetividade das pessoas, e o quanto isso tem sido danoso. A gente discute muito isso com a questão da própria extrema-direita, né, do aumento da extrema-direita, da questão da manipulação das igrejas neopentecostais, é um dos assuntos que a gente discute muito aqui. E hoje, a partir desse caso terrível e também emblemático, que foi esse estupro coletivo ocorrido em Copacabana, no Rio de Janeiro, né, no qual uma menina de 17 anos foi colocada numa emboscada para que 5 rapazes, né, praticassem esse estupro. E esse caso desencadeou uma série de discussões que a gente já vem discutindo isso aqui ao longo do tempo. Existem, principalmente também na questão da discussão da violência contra a mulher, porque ela está no cerne dessa visão de mundo, né? Quer dizer, há uma série de mecanismos, de estruturas e de lugares digitais que criam espaços onde homens e meninos, e há uma quantidade muito grande de jovens, e de jovens, inclusive menores de idade, que começam a praticar, a exercitar essa visão de mundo de que as mulheres são inimigas, de que as mulheres precisam ser subjugadas, de que as mulheres, que para lidar com as mulheres você precisa usar de violência, né? Saiu agora recentemente, saiu não, né? Foi revivida uma trend, né? Que é um viral de
não sei se vocês chegaram a ver, que é uma série de ações, são imagens de meninos que oferecem, fingem que estão dando um anel de casamento, uma coisa assim, e quando a menina responde não, eles reagem. Reagem como? Chutando, batendo, esfaqueando. Então tem, assim, às vezes um manequim que o menino vai batendo, ou até com a participação de algumas meninas. É uma coisa medonha, essa trend, inclusive está sendo agora... acho que o Ministério Público estão indo atrás para entender quem é que fez, né? Aonde se originou. Então, quer dizer, é um vídeo que incita, no caso da menina dizer não, a resposta seria a violência, né? Esse aumento do feminicídio, ele é estarrecedor, ele está em todos os dados aí, os níveis, o aumento é exponencial. E um aumento, a faixa etária tem diminuído drasticamente, né, dos homens e jovens com atitudes machistas e violentas, acreditando nesse tipo de visão de mundo, no qual a mulher tem que ser subjugada. A gente viu aí, teve um caso agora que eu vi ontem, mas não é de ontem, já tem anos atrás, de uma recepcionista de um hotel, aí uma senhora, quase um pouco mais velha do que eu, que foi atacada por um rapaz. Eu vi no banheiro. Um beijo dela. Exatamente, ela fugiu e ele bateu nela. Ela deu até entrevistas, toda machucada. Então, quer dizer, são graus de violência. Na verdade, Lúcio, para nós mulheres, nós sabemos que isso é uma questão né? Nós estamos falando de uma violência sistemática contra as mulheres que sempre foram tratadas como objeto, mercadoria, troca, posse, enfim, ao longo dos séculos. Muitos anos de Inquisição, queimando as mulheres, entendeu? Aquela que se colocava de uma maneira diferenciada era sistematicamente, né, morta, enfim. Então, ao longo dessa eternidade aí de tempo, desses milênios, a gente teve uma série de experiências nefastas em relação à violência contra a mulher. Então, só que a gente precisa discutir o que esses locais, principalmente da internet, né? Por exemplo, o Discord, que é um dos espaços mais violentos, né? Onde você tem não só violência contra a mulher, mas parece que assim, diariamente são dezenas de animais são mortos e mostrados as mortes, entende? Mulheres espancadas, enfim, a violência como um fetiche, a violência como algo que produz algum tipo de prazer, e ao mesmo tempo, eu vi um depoimento de uma delegada que trabalha com esses casos virtuais de pedofilia e enfim, de violência contra a mulher e tal, e ela comentou, quer dizer, perguntando no caso que ela estava, não lembro agora qual foi o caso, mas perguntando para o rapaz se ele não tinha nenhum tipo de arrependimento. Era no caso um animal, um gatinho que ele tinha torturado durante 3 horas, o gatinho. E o rapaz não sentia nada. Ela falou assim, você não sente nada? Eu não sinto nada. Então, assim, é um nível de violência, a gente está vivendo um nível de violência gigantesco, isso está amortecendo, e ao mesmo tempo tem todos esses outros espaços que trabalham com essa visão de frustração dos homens e propõem essa violência contra a mulher. Então, assim, estou dando um panorama, né? E aí, Mônica, depois vai falar, Lúcio, eu queria que você começasse falando um pouco da sua percepção. Você é professor, você lida com adolescente, como é que você tem entendido esse momento que a gente está vivendo? E aí a gente vai adentrando aí nas questões específicas, né? Você pode falar? Tá. Sim, olha, em relação a esse caso, né, do brutal,
Eu acho que você fez já um desenho bem sintético, né? Teve método na violência, isso chama atenção. E tem uma questão também que eu acho da visibilidade desses jovens, né? De mostrarem como que o domínio e o controle do que eles fizeram, essa ideia de domínio e controle da situação. Eu estou usando essa expressão porque você linkou em algum momento com a questão também como com os bichinhos as pessoas têm feito, incentivado a fazer brutalidades, isso sendo disseminado em fóruns, em dutos da internet. Então, essas palavras controle e domínio, eu acho que elas estão muito dentro dessa cultura que está se disseminando ao longo de anos, né? Eu acho que isso é uma cultura. E isso está linkado com muita coisa, gente. Está linkado com uma sociedade, aí eu estou usando uma expressão bem geral, sociedade totalmente doente, né? Que adoeceu gravemente, tá isolada, pessoas isoladas. Como assim isoladas? Com a internet, com o campo virtual, né? Que se desenvolveu com plataformas e dutos, 21 anos mais ou menos, eu estou datando aqui LinkedIn, Facebook e tal. Isso se consolida com essas chamadas bolhas, fóruns específicos, vamos nomear aqui 4chan, Reddit, entre outros e tal. Então, isso tudo eu acho que favorece, né, a mostrar como é um quadro grave que a gente vive na sociedade doente, né, que está se descuidando, de um modo geral, é a minha posição como professor, inclusive da rede pública, da educação, ou seja, muito se fala, né, que a educação é necessária, ela é prioridade e tal, mas na prática não se vê isso, né? Mexe-se, né, em conteúdos, mexe-se nas orientações, mexe-se na construção dos espaços escolares, educacionais, inclusive com essa inserção do EAD, por exemplo, de uma cultura de educação por transmissão de vídeos, né, pouco valorizando esse lugar do professor junto com o aluno, junto com o jovem, que é parte da formação. Né? São famílias, é o núcleo familiar dos jovens, é a escola, né, e os núcleos maiores da sociedade. Eu acho que tem todo o contexto, de 20 e poucos anos para cá, favoreceram, né, e juntos consolidaram esse tipo de coisa que a gente vê. 4 jovens maiores, 4 deles, né, um deles só menor de idade, 18 anos de idade, com comportamento predatório, mas muito mais até do que isso, com método, para gozar, e eu estou falando no gozar aí, ter prazer com assujeitamento, com controle, com domínio sobre o outro, com violência, né? Usando a violência, usando ardis, né? Porque no caso você, para manipular uma pessoa, para você chegar a cometer atos desse tipo, eles usaram ardis, eles fizeram estratégia para isso, né? É o que foi, pelo menos até o momento, do que a gente pode saber desse caso. Mas isso tem história, viu, Mônica, pessoal, queridos aqui da comunidade, Valéria, isso tem história, tem casos muito similares. Você falou dessa moça, eu vi esse vídeo, assim, com as barras se censurando, é claro, né? Ela fugindo de um cara, eu não sei o contexto ali, a não ser o fato, né? E ela foi atacada por ele, né? Eu não sei se ele estava doidão com alguma coisa, pouco importa, porque não é porque está doidão que vai fazer isso, né? Mas isso pipoca por todos os lugares, em todos os contextos, e cada vez mais. E repito, tem um histórico, né, a nível mundial, tanto do surgimento desse tipo de ação como método, como também da captação disso política. Também tem histórico. Né? Para finalizar essa primeira fala aqui, e dar nome aos bois, né? A gente vê, por exemplo, novamente o governante dos Estados Unidos, Donald Trump, na primeira eleição dele, ele vai usar essas tropas virtuais de assediadores, de abusadores,
né, que praticam violência online, inclusive, como um exército de batalha nesse campo, né, para formar consenso, formar consentimento. Porque as pessoas podem achar, algumas, né, podem achar estranho, mas, gente, linguagem forma a pessoa, né? Palavra forma a pessoa. Então, jovens, às vezes, a gente olha com estrutura familiar, às vezes mais solta, no sentido mais... são estruturas complexas, né? Mais largados, digamos assim, né? Com uma orientação não tão firme em casa, eles vão tendo acesso a esse tipo de material, né? De práticas, e isso vai sendo naturalizado, e não só no campo virtual, né? Então, a gente está vivendo um momento muito delicado, que eu acho, né, da sociedade. Isso tem que ser combatido juridicamente, mas, como eu falei com Mônica e com você antes aqui, isso tem que ser compreendido em termos da educação e da saúde mental também, não só combatido pela lei, para não criar o polo, né, dos criminosos e a punição. A gente tem que entender, né, o que está havendo, a gente tem que ver que falhas podem ter ocorrido, estar ocorrendo, para não dizer causar, mas para fomentar e alimentar isso, né? Porque isso é um problema complexo. Repito, insisto. Pois é, né? Eu acho importantíssimo, né, a gente linkar aqui uma das questões da esquizoanálise, quando tem a questão do capitalismo e esquizofrenia, né? Então, a gente tem que entender que tem determinados tipos de sociedade. Então, o Eduardo Marinho, eu estou lembrando dele agora, ele falando que as sociedades já foram muito mais violentas do que atualmente. A gente tem a questão de sair da barbárie e entrar numa coisa civilizatória. Então, nós temos um momento, e aí a gente tem também a produção, né, de personalidades. Então, a gente tem produções de personalidade, por exemplo, sadomasoquistas. Porque, por exemplo, um ato desse, essa violência, o estupro coletivo, que não se reduz à questão sexual, porque as moças são geralmente agredidas fisicamente, torturadas, então não é. E aí tem essa questão do prazer na dor, porque aí a gente tem que entender que há um transtorno aí que faz com que, ao invés de ter prazer no prazer, a pessoa passa a ter prazer na dor, e ainda mais a gente tem que entender esse tipo de comportamento violento, agressivo e tal, por que ele vem sendo incentivado, estimulado pelos meios de comunicação de massa. Então, a gente também tem toda a influência das produções audiovisuais, inclusive a juíza fala de serem coisas que muitas vezes parecem repetições de cenas, e aí ela fala da questão da pornografia e das cenas de filmes e de cenas que são assistidas, né? E essa captura desse desejo desses jovens, né? Então, eu acho que, além dessa questão da judicialização, a gente tem que entender muito bem a produção de transtornos mentais, e não tem como não falar da psicopatia, principalmente como a gente estava falando, né, Lúcio? A gente tem um cenário em que a gente vê vários indicadores. Tem a repetição, tem o grupo, tem a falta de culpa, tem várias características que nos chamam a atenção. E isso, eu acho, seria muito importante que mais psicólogos falassem, assistentes sociais, porque também fica muito reduzido, então porque é família. Esse tipo de famílias que estão envolvidos, infelizmente, nesse trágico episódio, não estão dentro daquelas características de 10 anos atrás, por exemplo, em que dizia-se que eram famílias
desestruturadas, famílias de populações menos favorecidas e tal. Nós encontramos isso acontecendo. Na Zona Sul, eu tenho que dizer que, durante o meu tempo de trabalho, muito tempo no Rio de Janeiro, em áreas nobres, essas coisas aconteceram muito. Eu tive muitos relatos, e que são exatamente uma grande dificuldade, às vezes, de tornarem públicos, porque são pessoas públicas, ou são pessoas importantes, ou não se interessa que isso se torne público, até a própria dificuldade das meninas, como agora, quando vem dizendo que outras meninas já tinham sido atacadas por esses mesmos predadores e que nunca falaram o que tinha acontecido com elas. Então, e porque tem a mesma questão que a gente fala da questão da pedofilia, que a criança, que é a vítima, acaba sendo considerado o culpado. A mulher, a menina que está passando por isso, também é colocada, muitas vezes, numa posição de que quem tem que provar é a vítima. Né? Nesse caso, eu acho que ficou um analisador da sociedade, porque essa avó, mãe, imediatamente tomou atitude, imediatamente a questão se tornou pública, o que é muito importante, né? E essa discussão ampliou-se, porque isso está sendo uma forma de funcionamento de uma juventude, infelizmente, de uma população de uma idade muito precoce, já começando a ter essas práticas perversas, se a gente for usar a palavra que eu acho que é importante a gente resgatar. O que significa uma atividade como essa ser naturalizada? E está acontecendo tanto, porque está acontecendo muito. Mesmo aqui na região do interior, tem várias situações também que já aconteceram disso, estupros coletivos. Inclusive, se for fazer estatística, vai se ver que a quantidade de estupros coletivos é muito grande. Então, tem várias perguntas, né? Por que estupro coletivo? O que faz esses jovens bolarem isso tudo? Porque são coisas planejadas. Então, eu volto para o Lúcio, gostaria que o Lúcio pudesse falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que tem uma cartografia. Né? E aí, quando a Valéria traz essa questão da situação feminina, da situação da mulher ser colocada desse avanço enorme do feminicídio, da misoginia, eu acho que tudo isso está interligado. Tudo isso faz parte dessa cartografia e que vai acontecendo, de um lado mata, do outro lado estupra, do outro lado machuca, mas sempre a mulher sendo vítima, né? Mulher e mulheres trans também, que também é um número absurdo. Eu acho que isso vale muito a pena a gente discutir para entender o funcionamento atual da sociedade, como a gente também tem nas guerras, o absurdo dos estupros nas guerras. Quer dizer, isso atravessa a humanidade, né? Transversaliza a humanidade. Eu acho que aonde quer que a gente vá procurar, vai encontrar esse tipo de situação bárbara. Sim. O estupro ele sempre foi usado como um mecanismo de dominação e como uma arma de guerra, inclusive. Né? Eu falei, dominação e controle. É a maneira de você impor, né? E as mulheres, inclusive, eram botins de guerra, né? Divide aí quem vai ficar com quem vai fazer. Então, assim, isso está no cerne. Você quer responder, Lúcia? Aí depois eu falo. Eu estou pensando aqui junto com vocês, porque, como eu disse, juntam-se várias questões, mas vamos direto ao ponto. Eu acrescentaria a questão da submissão também. Dominação, controle, submissão. Com esse gozo, esse prazer de colocar-se nesse lugar. Olha, como um homem que cresceu, né, assim,
prioritariamente educado por mulheres, né? Vocês duas conhecem mais ou menos um pouco da história, né? Eu atesto o quão difícil é em sociedade machista, né? O processo de desconstrução dessa questão mais do que milenar, né? Dos machos alfa, vou dizer assim, né? Se combatendo, né? E querendo ocupar um lugar de dominação, de controle, claro, impondo submissão. Isso é muito mais do que milenar, né? Evidentemente, é desnecessário dizer até que doentio. Hoje eu uso essa palavra, tem um porquê, vai ficar mais claro mais adiante. Tem um aspecto, que é o aspecto da reação a isso, né? O hoje que eu estou falando. Reação como? Esses movimentos, exemplo, né? Red Pill, e o próprio movimento de ataques às mulheres que vinha já do 4chan, que deu problema, né, do fórum lá 2002 e tal, isso deu um problema grave na época. Entre eles fundaram um outro, né, que era um lugar, o que é o 4chan? Eu estou falando aqui, era um lugar onde colocava-se livremente imagens, é uma plataforma de Mageboard, né, tá? E começou a aparecer assim, pipocar imagens de nazistas, imagens de violência com mulheres, imagens de racismo misturado com violência, uma coisa muito louca, tá? Então, voltando, eu acho que há uma questão de uma reação, né, com violência à o progressivo reposicionamento das mulheres nesse mundo, milenarmente machista, né, cultivando ações de domínio, de controle e submissão, né? Conforme isso foi mudando, e está mudando cada vez mais, mas as reações ficam cada vez mais violentas. É assim que eu estou percebendo a coisa, entendeu? Mais violentas e agora eu não vou dizer bem esquematizadas, para não dar uma conotação errada, mas com métodos cada vez mais sofisticados, né? E de associação, por exemplo, como a gente viu agora em grupo, né? Vou usar o exemplo desse que a gente abriu como mote, né? Do estupro coletivo, né? Associação, uma reunião prévia com um ardil, né? Para atrair a moça, depois todo o esquema deles, e depois o comportamento deles, que as câmaras flagram, né? Da comemoração e tal. E aí eu vou dizer, né? Da questão da impunidade de classe. Eu vou inventei essa palavra aqui, nem sei se existe, essa expressão impunidade de classe, que eu acho que só vem à tona por causa da pressão pública, da reação muito. Porque um desses meninos é filho de um ex-secretário de algo do governo, que foi exonerado. De direitos humanos. E aí, classe média, eu vou usar também essa expressão. Do Cláudio Castro. Ele já foi, acho que é exonerado, né? Ele foi retirado desse cargo, né? Mas reparem vocês, é apenas uma observação, nenhuma ilação além disso, que há tempo de uma estruturação deles, tá? E eu não estou fazendo uma crítica, eu sei que advogado existe, eu sei que as defesas existem, né? Mas há toda uma estruturação para a apresentação deles. Tanto que aquele menino, é a minha leitura, sem nenhuma pretensão de estar correto, quando ele vai com aquela camisa é escolhida. Ele não foi com a camisa do Palmeiras, do Vasco e tal. Tá? Vocês desculpem, eu estou aqui fazendo avançando a questão de futebol, mas tipo assim, ele escolhe uma camisa que é um bordão lá daquele Andrew Tate, né? Lá da machosfera, de um posicionamento. Então, tem umas questões aí, dentro dessa reação, né, que eu vejo de muitos homens a esse reposicionamento, né, dessa luta apoiada. Muitos homens apoiam, estão juntos nessa luta. Não é uma luta só, né, eu vejo assim, mas é uma luta duríssima, porque isso é muito mais do que milenar, né? Então entra aí esses narcisismos, né, de homens que não aceitam perder espaços e lugares, né, onde há esse gozo de dominação, controle e submissão. Eu acho que também novos mecanismos de obtenção de prazer desse tipo de pessoa, né, de impor esse tipo de sofrimento para uma outra pessoa agindo dessa maneira. E eu queria falar um pouco também, fechar aqui a fala,
que a Mônica falou sobre a questão da saúde mental, que eu acho uma das questões mais delicadas, né, que a gente tem para tocar, que é o que? A tendência. Então, são duas tendências. Uma é a tendência de judicializar. O que eu quero dizer com isso? Né? É só o aspecto da punição. Que, claro, tem que ter uma punição, é importante que tenha, né? Punição, coibição, com publicidade e tal. É evidente que isso é importantíssimo. Mas tem um aspecto também que é o aspecto da compreensão do comportamento. E aí, por isso que eu falo da questão da saúde mental, né? Tem uma questão grave aí, que eu vejo, que é as perguntas que a gente pode levantar quando a gente quer entender isso, né? Mônica falou aí, né, sobre a psicopatia, né? Isso aí mostra traço de psicopatia, perversão, né? O que é verificável na situação que a gente viu desse caso, né? O que ficou em evidência? Eu acho que isso pode nortear, né, uma análise que também contemple isso. Comportamento predatório, serial. Foram vários casos, né? Até onde eu li, eu não estou acompanhando toda hora, mas tinham 3 ou 4 casos já, denúncias surgindo, né? Então, método. Voltamos no que a gente apontou há pouco, né? Eles tinham um método, tinha uma estratégia deles ali, né? De atrair a moça e tal, e aí tinham outros caras que entram lá na hora, né? O gesto de comemoração deles também faz parte disso, né? Ou seja, após a conclusão, né? O cara que planeja e executa, em tese, né? Pensamos assim, vai replicar e vai comemorar a coisa, né? E a frieza. Então, com esses elementos, eu acho que a gente pode discutir, junto com a questão da judicialização, né? Da questão, a saúde mental da coisa, porque a gente tem elementos. Frieza, como? Botar na camisa, uma apresentação na delegacia, aquela frase, né? A frieza demonstrada por todos. Isso é um sinal claro da gravidade extrema, para além da gravidade do ato em si, que já é gravíssimo, né? Mas mostra que são caras com 18, 17 anos de idade. Eles estão dizendo com isso, com essa frieza, entendeu? Diante desse quadro aqui, desse rascunho, né? Desse esboço aqui que eu estou compartilhando aqui, pensando com vocês, que é de um mundo reativo, né? Inclusive, globalmente falando, eu volto na figura do Trump aqui, porque ele tem assessores de propaganda que hoje em dia, com a comunicação veloz em massa, torna-se também perigosa, mas não é que tem que acabar com a propaganda, mas de ser compreendido, né, que isso vai chegando às mentes com muito mais especificidade, né, alvos específicos desse tipo de propaganda às mentes, entendeu? Então, olha, nós temos que combater, estou fazendo aqui a projeção hipotética, né, de combater, as mulheres estão tomando o nosso espaço, né, as mulheres não nos querem e tal, e isso vai sendo bombardeado, né, mesmo com rapazes com classe média, hipoteticamente com acesso a algumas coisas que seriam mais privilegiadas, mas que às vezes não têm acesso à ética, à formação ética, que o dinheiro não compra. E aí é que entra uma face, né? E aí eu falo como professor de escola pública, convivendo com alunos incríveis, né? Muitos com condição financeira, são pessoas pobres e tal, mas você vê a coisa mais linda, a estrutura, né? Desses jovens, né? Já com 15, 16, 17 anos, muito firme, vindo de casa. Então, a questão não é só o dinheiro. Né? Eu não estou tirando a luta de classe da impunidade de classe, não, tá, gente? Mas estou apontando só que tem uma questão aí para ser entendida, né, de um adoecimento da sociedade e uma reação desses caras, dessa machosfera, né? Eles estão reagindo com método, com estratégia e com violência. E tem também a formação, né, dessas mentes, né, que estão sendo reprogramadas, como dizia o Max Fischer, né, depois do advento desses meios e dutos de comunicação em massa veloz e tão personalizados, tão específicos como hoje a gente tem
a internet, que para muitos, pasmem vocês, está até quase substituindo os lugares, espaços de convívio e educação presencial. Para muitos está substituindo. O jovem passa muito mais tempo. Não estou demonizando a internet. Eu estou apenas chamando a atenção, passa muito mais tempo ouvindo essas baboseiras de estranho, às vezes barbaridades, como a gente comentou aqui no início, do que no convívio presencial, onde, inclusive, você pode até colocar em debate algumas coisas. Mas você está ali, né, para ter atrito e não ficar naquela bolha cultuando aquelas mensagens, muitas vezes com estrutura perversa, né, psicopática, para pegar aqui a palavra que a Mônica usou no início, e eu estou aqui dialogando também, tá? Então vejo essa questão como uma questão também importante para a gente pensar, né? Esse viés é importante a gente falar, Lúcio, eu acho que a psicologia devia ser para todos, entende? E eu acho que você sabe, como eu sei, que uma das coisas que a gente define como a diferença da psicose para a neurose é essa questão de não sentir culpa. Isso é uma das características para você poder fazer um diagnóstico. Porque eu acho que não pode se patologizar, nem diagnosticar tudo, mas tem determinados casos que o diagnóstico é fundamental. Entende? Porque quando a gente tem um serial killer, ou a gente tem um predador serial, alguma coisa assim, há de se pensar no futuro, principalmente nesse detalhe, né, Valéria, que você chamou a atenção muito bem, o que significa um de 17 e os outros maiores? Como a própria nosso sistema judiciário lida com essas diferenças, que muitas vezes é uma diferença de um ano. Eu tive aqui situação de adultos envolvidos com menores, e que os adultos foram condenados e cumpriram pena e tal, e nada aconteceu com os menores hoje são maiores, e como aqui são cidades pequenas, a gente tem informação, continuam nesses comportamentos predatórios. Entende? Porque aí é que tem uma coisa grave, né? Que tem determinados distúrbios, como, por exemplo, a psicopatia, ela não tem cura. Então, se for diagnosticada, se tiver um psicopata, um serial killer e tal, e vamos soltar, tá bom, não vai acabar. E tem isso aí que o Lúcio falou, que é muito importante, um método, uma organização. Mônica, com licença aqui. Quando eu falo método, para ficar ainda mais claro ainda, é padrão. É isso que preocupa mais. Não é que a violência seja pouco, tá, gente? Mas assim, o padrão é que toda a estrutura da coisa é muito esquisita, né? Um menor, a lei é mais frouxa, nesse aspecto do judicial, né? E os outros todos maiores, né? E como a Mônica bem lembrou, só para pontuar aqui, devolvendo a palavra para a colega, quando a gente fala aqui dessas catalogando, né, perversão, psicopatia e tal, no sentido clínico, né, o que isso quer dizer, né? Essa ausência de empatia e a manipulação, né, principalmente visando dominação, controle, submissão. Isso aí chama muita atenção, né? É compatível com a gente nomear, não que vá fechar a questão, mas a gente não pode deixar de pensar nisso. A gente já insistia nisso, devolvendo agora, tá, Mônica, a palavra. A gente insistia nisso analisando movimentos de rua, há uns tempos atrás, em que certos comportamentos eram vistos. Você lembra que eu falava muito isso? Gente, não é só para rir, a pessoa dançando, fazendo passo de balé na chuva, né, e tal, uma tempestade e tal. Cada caso é um caso, tem que ter certos cuidados para entender a coisa. Nesse caso, não é que tem que ser certos cuidados, tem a apuração e punição, tá? Mas... Eita, travou? Caiu? Travou no sentido da gente poder repensar o que é possível
nesse campo coletivo da educação e até, por que não, da saúde, de fazer que seja não só do campo penal, né? No campo legal, tá? Mas no campo também porque essas questões, gente, agora isso aparece em sala de aula também, né? Como a gente falou aqui antes nos bastidores. Né? Com jovens, essas discussões acontecem em sala de aula, sabe? Pois eu acho interessante a gente estar falando também do problema dos animais. Não, importante, Valéria, porque, olha, nas coisas de psicologia, aparece lá no nosso DSM, entende? Nos compêndios de psiquiatria e tal, tem essa relação da crueldade com animais, como já um indicador de que alguma coisa está errada. Então, sim, sabe, a gente coincidiu de estar tendo isso também, né? Nós não estamos também tendo esse negócio de crueldade com animais? Não teve caso da orelha? Adolescentes também envolvidos? Olha quanta coisa se conecta. Desculpa, minha querida. Sim, não, então, é que eu queria que a gente organizasse um pouco, porque a gente está levantando muitas coisas, né? O assunto, realmente, ele levanta muitas pontes. Eu acho que essa questão da psicopatia que você traz, né, que vocês trouxeram, é um aspecto importante de se ver, mas eu percebo que nós estamos vivenciando um processo muito amplo em vários níveis sociais, né? A internet, ela, nesses últimos 20 e poucos anos, ela realmente moldou uma série de dinâmicas e de estruturas de pensamento, e essas dinâmicas estão vindo à tona. Então, para mim, eu não percebo esse avanço, esse aumento da quantidade como psicopatias específicas, entendeu? Aquele fulano é psicopata, o outro fulano é psicopata. Não, existe um processo que está causando essa mudança de pensamento de maneira coletiva, tá? Então, assim, provocando, talvez, essas atitudes que têm características de psicopatia. Mas isso é um processo da linguagem, é um processo coletivo, é um processo que, por exemplo, essa geração Z aí, essa última geração, parece que começa a ver pornografia em torno de 9 anos de idade, na internet. Pornografia na internet. A pornografia, ela está vinculada... Se você entrar num site de pornografia, eu fiz isso uma época da minha vida, eu parei de entrar, porque eu falei, gente, isso aqui é uma violência, entendeu? Isso é só violência. Todo tipo de insanidade que você pode imaginar tem lá, e é tudo dentro de uma estrutura de subjugar a mulher. A mulher é subjugada de todo tipo de formas. Esses jovens estão experimentando a sua sexualidade a partir desses sites de pornografia, que não são a realidade de uma relação, entendeu? Mas eles estão entendendo isso como uma forma real de relação, entendeu? E, paralelo a isso, a gente tem uma estrutura de mundo que está ruindo, que é a estrutura machista, patriarcal. Talvez ela demore séculos para ruir, mas ela está ruindo em muitos aspectos. E reagindo. Ela está ruindo e reagindo. Então, quer dizer, e as mulheres estão em luta há muito tempo. Então, assim, há uma desconexão, a gente já falou aqui, eu já falei aqui em vários programas, tanto da Revolução como outros, já falei, indiquei aquele documentário Silêncio dos Homens, porque a própria educação masculina, ela é uma educação que não é libertadora, ela é sufocante, você sufoca a emoção, você produz... A maioria dos homens não sabe lidar com as suas emoções, entende? E alguns não sabem nem nomear o que eles estão vivendo. Então, quer dizer, isso também é linguagem, quer dizer, se eu não sei dizer o que o homem, Valéria... se eu não sei dizer o que está passando comigo, eu vou causar mal a outras pessoas também sem saber. Diga, Lúcia. Na hora que você falou, os homens, via de regra,
são cobrados, né? Nós somos cobrados, né? Ao ser afetivos, carinhosos e tal, na questão da masculinidade secular. O homem muito afetivo, sensível, ele é bicha, ele é gay, ele é fraco, aí começa, mas isso em forma de ataque, tá? Isso não estou dizendo isso de fala, não. Isso é cultural, só para completar, porque me veio na cabeça isso. Sim, isso é o estereótipo, e isso está no imaginário desses jovens de agora. Esses jovens de agora estão ainda com essa visão. E somado a isso, a gente tem um retrocesso civilizatório grande no sentido dessa religiosidade neopentecostal que quer subjugar as mulheres novamente, entendeu? Paralelo a isso, você enfatizou o Trump algumas vezes e com certeza, porque o que são esses arquivos Epstein? Demonstrando uma estrutura de mundo que está lá nos poderosos do país mais poderoso do mundo, que faz o quê? Pedofilia, violência contra mulheres, violência contra animais, entendeu? Quer dizer, isso está... Crianças, né? Bebês, Valéria. Bebês. Agora, qual foi o primeiro bombardeio do Irã? Que os Estados 174 crianças. Aí diz que o radar estava ultrapassado. Pois é, há 20 anos que a escola funcionava lá. Então, é importante analisar e entender, isso é da análise institucional, são analisadores. Então, esse estupro coletivo é um analisador. Esse bombardeio das meninas é analisador. Gaza é analisador. Eu acho que está na cara o que está acontecendo no mundo. Ou não está? Sim, sim. Eu queria só concluir um pouco aqui isso que eu estava falando. Quer dizer, a gente somar essas diferentes questões que parecem que não têm a ver, mas elas têm tudo a ver umas com as outras, e a gente precisa discutir, no caso, esse caso que veio à tona, ele nos permite avançar nessa discussão e olha só, a gente falou do pai do menino, né? O pai do menino também atacou pessoas que atacou uma atriz aí que estava denunciando a influência dele, atacou, quer dizer, ele mesmo, que era um secretário de direitos humanos, gente, ele não era um secretário de uma outra coisa, ele era de direitos humanos. Este homem imputa o estupro coletivo, diz que a jovem estava... que é mentira, que ela estava aceitando aquela situação. Então, que é o que a Mônica sempre falou. É sempre dado à mulher a culpa de qualquer coisa. Ou era o que ela estava vestindo, ou porque ela foi lá, ou porque ela não... Entendeu? O não de uma mulher não é respeitado em nenhuma instância. Então, mas eu acho que a gente se a gente pudesse finalizar nesses últimos 10 minutos... E o apartamento era dele, e ele diz que não sabia de nada que acontecia no apartamento. Então, você tem um apartamento que você dá chave para os adolescentes ficam no apartamento, podem fazer o que quiser e você não sabe de nada. Tá ótimo. É difícil você não saber de nada dos seus filhos, né? Acho difícil. Mas, assim, eu acho que a gente podia... cada um de nós aqui discorrer um pouquinho, passar para o Lúcio, a gente tem 10 minutos, pensar sobre essa questão, porque isso tudo está vinculado a uma linguagem de mundo, a uma linguagem de masculinidade, a uma linguagem de lidar com as frustrações dessa masculinidade que vai para a violência, né? Então, Lúcio, você lida muito com os adolescentes. Como é que você está vendo isso? Ver quais são as perspectivas dessas mudanças, e acho que a gente vai ter que discutir isso muito aqui, né? Então, vou passar para o Lucas, depois para a Mônica. Muito. Então, antes, só queria fazer uma colocaçãozinha. Estava escutando você, aquela hora até peço desculpas, que eu fiquei na ânsia de apontar num ponto que você tocou, que essas redes que a gente fala aqui, gente, elas foram colonizadas, né? Pela cultura de ódio contra mulheres, LGBT, qualquer coisa que vai desafiar
essa ideia de masculinidade, que é a ideia dominante, que a gente falou, secular, né? Então, tem uma estrutura aí, né? E, ainda antes de falar dentro da sala, né? Uma figura como Steve Bannon, né, que com uma influência grande sobre o Donald Trump e sobre o Brasil, né, porque a gente teve um governo aqui também, né, que beijava a mão desse propagandista, vamos dizer assim, né? Ele é um grande cara que vai colocar na propaganda individualizada, né, nos microtarget e na outra de bolhas, a ideia do ressentimento masculino, né, difuso, como força política organizada. Tem vídeo dele, não sei se vocês vão lembrar, eu tenho lá no meu canal, no portal Fio do Tempo, que ele fala abertamente. No momento que um cara desse fala, ele sabe para quem ele fala também. Ele naturaliza, ele fala assim, ó, isso aí, não tenha medo. É o menino saindo com aquela, né, com aquela camisa, dando o recado dele. Ele fala assim, não se envergonhe de ser misógino, não se envergonhe de ser racista. Vocês lembram desse vídeo? Isso é o Bannon falando. Então ele transforma isso numa espécie de política organizada, né? A nível mundial, né? No momento que ele dá um recado desse. Em sala de aula, gente, eu acho que isso tem que ser muito debatido e sem a pretensão de se falar do lugar da verdade absoluta. Eu digo isso por quê? Porque isso deve ser debatido e escutado. E não teoricamente só. Eu chegar aqui, eu estava com esse cuidado antes com a Mônica, né? E Valério conversei, cheio de conceitos psicanalíticos e não, é poder ouvir um pouco, poder falar da experiência da lida diária, chão de escola, da rua, da família, do contato, ouvir e poder falar, porque é um tema delicado. Você vê como a gente vê num seio familiar, né? Desses, estudavam no Pedro II, os meninos e tal, como há toda uma estrutura e método desse tipo. E em sala de aula, só para dar um exemplo, das várias vezes, como é difícil. Eu dou aula também para ensino médio. Certa vez, há tempos esse episódio, numa das aulas surgiu a questão através da apresentação de trabalho de um grupo das meninas, as meninas se juntaram, eram seminários, que eu dou seminários para o primeiro, segundo, terceiro ano, eles apresentam, a gente inverte o papel, né, do lugar, eles apresentam, eu assisto e faço mediação. Que a questão era justamente a violência, né? E um rapaz menor, né, fez uma objeção dizendo, mas houve um estupro na tal situação que elas estavam comentando lá, não. Mas a moça estava com roupa que provocava e tal. Ele falou isso, e ele falou mesmo. E quando ele falou, a reação foi forte, da maior parte da turma, esmagadora. Homens e mulheres, né? E eu estou falando isso porque foi uma dificuldade muito grande ali. Eu poderia ali ter ocupado o papel, por exemplo, do professor, que é o papel do professor que ensina o que é certo. Chegar e tal. Mas não, eu quis que ele falasse, explicasse melhor como que era isso para ele. E aí fiz a mediação, as próprias alunas, alunos falando e tal, a colocação que nesse dia me lembro que eu fiz, eu falei, mas você pensa isso em relação a tudo? É genuíno isso? Você tem na família irmãs e tal? Ele tem. Então, se isso acontecer com ela, você vai ter a mesma. Aí ele recuou. E aí o debate foi para eles. E aí eu fiquei de fora olhando, né? Eles discutindo, no momento que ele recua nessa posição, e eu perguntei se fosse ele, e se fosse você também e tal. Porque assim, a gente tem que criar planos, estratégias, né, de educação, de formação, mas não é que vá combater, para reconquistar um espaço já perdido de comunicação e educação, e também formação, que já foi perdido esse espaço. A internet pegou isso. E não é porque a internet é má. A internet é ruim, é malvada, vão acabar. Que nem com a IA, né? A IA agora virou vilão, né? As pessoas, em vez de se apropriar da técnica, como dizia Marx, elas estão fazendo crítica moral. Então, em vez disso, a gente tem que ouvir o negócio. Não esquecer a parte da judicial, né? Que a gente falou e tal. Mas sem entender, para poder criar ações efetivas, preferencialmente presenciais, mas não somente,
vai ficar muito difícil. Então tem que discutir e tem que ouvir, né? Para poder entender essa dinâmica. Tem que ouvir, inclusive, foi o caso agora, a frieza, né? É o que nos possibilitou, mesmo distante do caso, né? Eu não estou acompanhando de perto, mas pôde detectar, olha, eu não vou diagnosticar via internet, nem num programa, porque é uma psicanálise selvagem no meu caso. Mas a gente detecta que a gente falou aqui, Mônica, esquizoanalista, também concordou. Frieza, método, ausência de culpa, de empatia, desejo de controle, de dominação. Então, isso tudo indica coisas gravíssimas, né, junto com o que eles fizeram. Mas que, no nível de uma sociedade e no nível de uma política, de uma geopolítica de educação mundial, vamos dizer assim, estou inventando isso aqui agora, eu acho que isso nos convoca também a pensar o que tem acontecido nos últimos anos. Usamos aqui o exemplo do Bannon, mas não é o único, não é eles são estrangeiros. Aqui no Brasil isso acontece também, muito, né? Tudo vira um instrumento como se fosse uma luta polarizada ideológica. E não é isso. Talvez isso seja o que querem, talvez haja interesse, né, de grupos dominadores que se torne um embate ao invés de discutir a questão para atacá-la na raiz com educação, com ações, com formação. Muito bem, Mônica. Eu acho que é muito importante quando a gente fala da esquizoanálise, porque o que a gente observa, o nosso trabalho é observar como acontece no social. E outra coisa que eu acho que tem que ser desmistificada é o que acontece atrás desses muros de condomínios milionários, que não sejam milionários, mas que sejam condomínios de classe média alta. O que acontece com essa garotada dessas escolas também caríssimas? O que está acontecendo? Porque o problema é que o vilão é o jovem de periferia, negro. Né? Esses são alvo, né, Lúcio? Vamos combinar. E, então, eu acho que essa avó, mãe, furou a bolha. Então, Copacabana, classe... Os meninos estão no Pedro II. Sim. Então, estão numa escola pública, mas os meninos não são meninos de periferia. Não. Então, isso também é muito importante, porque nós temos o colégio de aplicação da UFRJ, nós temos vários outros tipos de instituições federais e públicas, e que, no final, quem tem acesso são pessoas de classe mais favorecida. E ali existe várias coisas que acontecem. Então, eu acho muito importante, eu trabalho com adolescentes, crianças, trabalhei 18 anos, né, no SUS e na Secretaria de Educação. Hoje em dia, eu já não trabalho mais no serviço público, mas durante meus 18 anos, não foi um nem dois casos, não, gente. Muitos e muitos e muitos casos. E temos que ver uma coisa, Lúcio. Os pais quase sempre estão envolvidos, encobrem os filhos. Haja visto o caso da orelha, os meninos foram para a Disney. Haja visto o discurso desse pai agora, como é que é invertido. Então, esse problema do familiarismo ou do familismo também e da impunidade é muito importante ser desmascarado e isso tem um efeito na sociedade. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós chegamos ao final aqui do nosso programa. Eu acho que, assim, é uma discussão que vai continuar, né? Nós estamos levantando reflexões, usando esses casos aí emblemáticos aí que aconteceram para a gente poder refletir e tentar caminhar para uma mudança, para uma reconfiguração de mundo, né? Que, lógico, é um processo, vai demorar, mas esse mundo configurado com essa estrutura
patriarcal, machista, que é violenta, que é de subjugação, que é de... Ela precisa ser revista, entendeu? Ela precisa ser mudada e acho que isso está em conflito, né? Essa estrutura de mundo está em conflito. Eu acredito em mudanças futuras para melhor, mas talvez a gente percorra ainda caminhos muito ruins, né? Por isso que a gente precisa falar de uma coisa arcaica, que o arcaísmo está baseado nisso tudo que você falou aí, da submissão e tal, ou de uma coisa progressista. Por isso que quando eu digo que os conservadores conservam a dor, é por conta desses fatos que acontecem na sociedade, no real. Por isso que eu acho muito importante essa visão esquizoanalítica, porque não tem simbólico, é o real, é o fato. Muito bem. Lúcio, obrigada pela sua participação. Não sei se você quiser mandar algum recado, falar do seu canal, falar um pouco de como... Você vai lançar um livro, a gente nem falou do livro. Você vai lançar um livro. Então, conta pra gente um pouco sobre isso. Bem rapidinho, o canal... tem uma galera do 247 que já conhece, é Portal Fio do Tempo, né? É um canal onde eu discuto questões de psicopolítica, saúde mental, filosofia da tecnologia, enfim. E o livro, ele é a publicação da minha tese. Virou livro de doutorado, chama-se Raízes Sofísticas, a Palavra como Fármaco. Vai ser na Livraria da Travessa. É Portal Fio do Tempo. O Fio do Tempo é outro lugar, é outro canal. Peraí que eu vou corrigir. A da Travessa de Botafogo, dia 20, às 19 horas, vai ter um vinhozinho para brindar lá e tal. Então vai ser bem legal. É um livro onde eu estudo o poder, né, o alcance e o poder das linguagens. Eu vou desde a antiguidade até hoje em dia, né, em autores. É um livro que tem questão conceitual, mas é um livro que está escrito uma linguagem bem aberta e tal. Poder de fármaco da palavra, né? De encantamento, de persuasão. Poder de fármaco da palavra, né? Isso é uma analogia. O Gorgias fazia, né? O filósofo sofista fazia essa analogia. Isso foi trabalhado por Platão, por vários outros, até hoje em dia, né? Derrida publicou a Farmácia de Platão e tal. Então, é o poder de fármaco da linguagem. A linguagem não seria só um instrumento e tal, ela tem uma característica transformadora, transformar a dor, né, Mônica? Hein? Não só conservar a dor, mas poder transformar a dor em alegria, né, em coragem e tal, e a palavra ela veicula, né? A linguagem, né, a imagem, a escrita. Então, recebo lá, quem quiser aparecer por lá. Tá? E qual é o dia? O poder de fármaco da palavra? Escrevi certo? Fármaco. Em português, fármaco, né? Porque tá em... Mas não tem problema, não. Fármaco. E quando na vai sexta-feira, ser? Dia 20, sexta-feira, 19 horas, na Travessa de Botafogo. Entendeu? A editora Odisseus que publicou, né? O livro já tá na rede, já. Tá? É bem legal. É escrito com muita, né, com muita alma, entendeu? E você, depois que fizer o... Opa, eu pus errado aqui. Peraí. Poder de fármaco da palavra. Ó, Portal Fio do Tempo, Poder de fármaco da palavra, dia 20/3, na livraria... Da Travessa, em Botafogo. Travessa, em Botafogo. Que é muito legal, né? Todo mundo é muito legal. E quando você depois lançar, aí a gente pode fazer uma conversa sobre essa sua tese aí. Trazendo para o hoje, né? Porque tem questões da antiguidade, mas é bem legal, gente. Coisas da antiguidade e tal. Não é nada de erudição por erudição, não. Né? E traz para o hoje isso. Meu Deus do céu. Há algo mais fármaco da palavra que falar desse Bannon fazendo essa propaganda que incrusta na mente de uma galera, de uma juventude aí, né? Seja assim, seja assado, e mistura com os gamers, né? A cultura gamer que ele captou na internet, entendeu? O negócio é forte, né? Não,
Não, e a palavra, ela tem esse poder, né? Quer dizer, você pode curar como você pode envenenar, né? Então, eu acho que isso é o cerne do que a gente discute aqui, né, Mônica? O fármaco é isso, é um fármaco no grego. Claro, É droga. Pode, dependendo da dosagem, pode matar ou curar, né? Pode deixar triste, pode incentivar, pode persuadir, pode enganar, pode encantar, pode, enfim, pode seduzir, pode manipular, né? Pode quem atrair. morde a isca é o peixe que morde. Pode atrair para uma armadilha, né? Valéria, já passamos muito tempo. Já sei. Pessoal entrando aí no canal, no portal Fio do Tempo para conhecer o trabalho do Lúcio, que é muito legal, ele tem muitas discussões importantes aí. É isso, minha gente. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Deixa o seu like, compartilha essa nossa conversa, deixa o seu comentário, que para nós é muito importante, e nos vemos semana que vem. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.